Fala, minha gente, sejam muito bem-vindos mais uma vez aqui ao nosso canal. Hoje falar um pouquinho, sobre a fala do Kleber Lucas, que ele falou que o hino Alvo Mais Que a Neve é um hino racista, né, e veio falando de teologia negra e tal. Não é a primeira vez que ele tem essas posturas progressistas. Eu sei que foi um pouco fora, né, demorei demais, mas eu não tive tempo de fazer antes, e depois eu acabei esquecendo, confesso que eu acabei esquecendo. Bom, antes da gente seguir, lembrar, não deixe de curtir, compartilhar, comentar o que você acha do assunto, comentar também algum assunto que você queira ver aqui, ou um comentário meu, pode colocar aí, nos comentários. Compartilhe, curte, isso ajuda demais o canal, beleza? E se você gosta de falar sobre política aqui, um pouquinho, vai ter, aqui a gente fala de progressismo, no dia 19 de abril eu vou fazer uma live sobre conservadorismo, progressismo e cristianismo, tá? E liberalismo. Então, se você quer entender um pouco mais desses conceitos, vem comigo, vou responder a dúvidas no dia da live. Clique aí na descrição e se inscreva no Telegram, que eu vou enviar todos os links, as informações lá. Beleza? Então, se você gosta, a gente se vê lá dia 19. Não deixe de se inscrever, tá bom? Muito bem, então vamos aqui falar desse assunto. Bom, primeiramente, quando ele coloca que o hino é um hino racista, de duas uma, ou ele entende linguagem metafórica, uma linguagem poética, ou ele não é convertido. É óbvio que quando fala alvo mais que a neve, está falando não da brancura da pele, gente? Está falando da brancura da alma, da santidade. O branco nas escrituras é sempre atrelado à santidade. Então, até porque, se um sangue puder mudar a cor de uma pessoa, pelo amor de Deus, então não faz o menor sentido. É uma linguagem poética que está atrelada a essa questão das escrituras, atrelar a cor branca à santidade. Então, assim, mais tolo que esse argumento é impossível. Uma coisa que é até difícil de rebater, de tão tolo que é o argumento dele. Mas isso é provocado por uma mentalidade progressista, uma mentalidade ligada a ideologias. E aí ele vai falar de uma teologia que tem que ser negra, inclusiva. Gente, isso é uma bobagem. Isso é uma tremenda bobagem. Tá? Por quê? Um cristianismo, vamos supor que crie essa teologia voltada para religiões africanas, para a inclusão de religiões africanas no discurso, no dia a dia, enfim. Essa teologia vai ser qualquer coisa, menos bíblica ou cristã. Por quê, gente? Primeiro, que se eu falo uma teologia negra, ou seja, uma teologia voltada para a inclusão das pessoas negras, eu já estou negando o próprio cristianismo. Porque Cristo morreu por todos. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Ora, se eu vou focar a minha teologia em determinado grupo, acabou, já não é teologia mais. Pelo menos, aliás, já não é teologia bíblica mais. Tá? Eu já desprezei a Bíblia. Eu já desprezei Cristo, que morreu por todos. Tá? Então, o primeiro ponto é esse. A primeira coisa é essa. Então, perceba que são ideologias totalmente contrárias à palavra de Deus. Totalmente contrárias ao que as Escrituras apontam. Tá? Não tem nenhuma relação com as Escrituras. É pura ideologia. Pura ideologia. Não tem nada aqui que apresente a teologia cristã. Ou seja, qualquer teologia que pretenda ser cristã, mas foque em determinado grupo étnico, de gênero ou qualquer coisa, já deixou de ser cristão. Porque Jesus morreu por todos. No fundo, e aí o que a gente tem que perceber é que quando nós abraçamos ideologias, acabou. Como foi na eleição do ano passado. Se provocar o meu irmão, provocar a igreja, brigar é mais importante do que a fé e a exposição bíblica, acabou. Da mesma forma, cristãos que defendiam o ex-presidente Bolsonaro também estão errados, é uma idolatria. Por quê? A Bíblia ela não traz essas idolatrias. Quando na eleição do ano passado o amor venceu, gente, o amor não venceu na urna, o amor venceu na cruz. É Cristo.
tá? É Cristo. E quando eu pego e vou provocar um grupo de WhatsApp, vou tripudiar por causa de... Acabou, gente. Ou seja, são pessoas que abraçaram ideologia e eu arrisco dizer, sem medo de estar muito errado, abandonaram a fé. Já abandonaram completamente a fé. Porque a fé em Cristo Jesus não pode dividir a humanidade. Entre brancos e negros, ricos e pobres, não pode. Ou seja, qualquer narrativa que separe a humanidade já não é uma narrativa bíblica, porque Cristo morreu por todos. Morreu por todos. Não tem distinção. Para Cristo não há distinção. A Bíblia diz que Deus não faz acepção de pessoas. Está lá em Romanos. Né? Pois para Deus não há acepção de pessoas. Logo, qualquer separação que eu fizer já está errada. Beleza? Não tem como. Pedro vai dizer que o Senhor não tarda a sua promessa, ainda que muitos a tenham por tardia, não querendo que alguns se percam, mas que todos venham ao conhecimento da verdade. Né? Eu já citei João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito. O texto de Pedro está na segunda carta, no capítulo 2, quando ele fala do arrebatamento. Né? Em Apocalipse diz que toda língua, todos os povos confessarão o seu nome, ou seja, Jesus veio para todos. Qualquer pensamento religioso que separe já não é teologia bíblica, já não é cristianismo. Tá? E por último, né, a gente precisa perceber o seguinte, que o cristianismo foi a primeira religião que trouxe isso. Né? É claro que assim, houve erros, né, históricos, tanto do catolicismo quanto do protestantismo. Tá? Mas a palavra de Deus, enquanto ensino de Cristo, foi a primeira vez que mostra Deus vindo até o homem, ou seja, a religião, a religação, o religare, do latim, não é feita a partir da ação humana, mas a partir da ação de Deus. Né? Então, a primeira religião que apresenta isso, e é a primeira religião que apresenta a universalidade. Já não é uma religião ligada a um povo, a uma etnia, mas é a Deus falando com toda a humanidade. É óbvio, né? Porque esse é o Deus Criador, é o Senhor de todas as coisas. É aquele que criou toda a humanidade, portanto, ele deseja se relacionar com toda a humanidade. Beleza? Esse vídeo é curtinho mesmo, a reflexão é só essa. Você que é cristão, não aceite discursos segregacionistas, discursos que separam a humanidade, porque Deus amou a todos nós, tá? E é o Deus que se relaciona com toda a humanidade. Cuidado com esses falsos profetas, esses falsos mestres que abraçaram ideologias, abandonando ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Isso é fruto do progressismo, de toda essa ideologia boba que está por aí, tá? Assista os vídeos anteriores que eu falo um pouco de relativismo, progressismo, né? E lembro que dia 19 de abril eu vou trabalhar essa questão da política, né? Progressismo, liberalismo, conservadorismo e o cristianismo. Vou falar lá se um cristão pode ou não ser de esquerda, essas coisas, se faz sentido, se não faz, de onde vêm esses termos, e vou responder a todas as dúvidas. Então, se você gosta dessas reflexões, não deixe de se inscrever, o link está aí na descrição. Se inscreva lá no grupo do Telegram, se inscreva aqui no canal, ative as notificações, e lá no Telegram eu vou enviar todas as informações para você participar da live. Beleza? Então é isso. Mais uma vez, muito obrigado e que Deus o abençoe e até a próxima.